A capoeira, ela é uma mescla, ela se desenvolve sendo uma mescla, porque ela tem a contribuição, tem as raízes na África, a capoeira tem as raízes na África, ela vem como uma semente, né, num porão de navio, e ela se desenvolve dentro de terras brasileiras, né, por uma necessidade. Mas ela tem a contribuição do índio, ela tem a contribuição do europeu, a exemplo do idioma, né? A capoeira é desenvolvida, o que é desenvolvido, a capoeira é desenvolvida, a sua musicalidade, as músicas são cantadas em português, né? Então essa é uma contribuição. Por exemplo, o período que foi utilizado na navalha, o porrete, né, que são coisas que é do português, são coisas que vêm do português. Então essas foram a contribuição de europeus, né? E tem pesquisas que já apontam alguns movimentos da capoeira como sendo indígena, né? Tem pesquisas que apontam movimentos mais rasteiros como sendo uma característica do índio, entendeu? E não uma característica afro. Mas a capoeira, né, as informações acerca de sua origem são imprecisas, né? O que existe é uma gama de hipóteses. Então são coisas que a gente usa, mas a gente não pode, a gente não tem como afirmar. A gente fala, existem pesquisas que apontam, a gente vê as pesquisas, entendeu? Mas eu concordo que ela se assemelha a um grande quebra-cabeça. A capoeira se assemelha a um grande a capoeira se assemelha a um grande quebra-cabeça em que algumas peças estão perdidas. Onde, como e quando ela começou são perguntas que ainda não possuem resposta precisa, né? Mas vai estar te oferecendo uma gama de pontos. Eu nasci em 22 de setembro de 1956, aos pés de um dos mais lindos motivos para cartão postal do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Penha, né? Às 21 horas e 30 minutos, na maternidade do Hospital Getúlio Vargas, e fui registrado com o nome de Jonas Rabelo. A minha família residia em Caxias, né, no interior de Caxias, e por muito tempo também vivi em outro município, que é o município de Belfor Roxo, no interior também do município de Belfor Roxo, onde por mais tempo eu vivi junto com meus irmãos e alguns amigos da vizinhança. E uma vida assim que tinha uma realidade, assim, um local onde até hoje tem uma realidade de descaso, né, de abandono, né? Então nós não tínhamos, as pessoas que moravam ali, as crianças que moravam ali, não tinha assim muita oportunidade, não era oferecido muitas oportunidades. Eu, por exemplo, não tive oportunidade nos bancos escolares, né? Era um local que nesse período não tinha uma estrada, né? Tinham trilhas, você transitava assim em trilhas. E para chegar até uma estação que é uma distância considerada de talvez 6 ou 7 quilômetros, né? As pessoas tinham que chegar até uma estação de trem, né? Que era o Gramacho, para poder ir para o centro. Então era muita dificuldade e não existia escolas, né? E era o trabalho de alfabetização era um trabalho voluntário, era oferecido o trabalho voluntário, as pessoas se empenhavam. E era oferecido 4 anos, né? Eram oferecidos 4 anos, que era o curso primário. Foi o que eu consegui concluir em 67, né? E um ano após, né, em 1968, eu decidi que a capoeira faria parte da minha vida, né? E a partir de então, jamais
abandonei ou pensei em abandoná-la, né? Porque ela me trouxe benefícios, né? Fez eu acreditar que me dedicando a ela eu iria me enriquecer existencialmente, né? Dentre tantos elementos que ela oferece, como a musicalidade, a dança, a luta, o artesanato, onde a gente se prepara para confeccionar os nossos próprios instrumentos. Ainda tem o elemento, né? O elemento autoajuda, onde a gente vai ampliar a nossa autoestima e ter uma melhor qualidade de vida. Numa noite datada, né, de 13 de junho de 1973, né, quando um grupo de jovens capoeiristas realizou uma roda durante uma feira da igreja de Santo Antônio, né, e eu estava entre esses jovens, né, e tomados pelo sucesso desse evento, nós decidimos que faríamos funcionar a capoeira como domingueiras de variações na Praça do Pacificador, que fica no centro do município de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, e resultou nisso. É uma roda que já acontece, estamos chegando a 40 anos, né? Então eu estou falando da dificuldade e a possibilidade, porque também a capoeira também é a arte da possibilidade, é a arte do autoencontro, que você, dentro da prática, a rica diversidade, e por ela ser dotada de elementos com a infinidade de valores, então você acaba se encontrando com alguns desses elementos, como por exemplo, é fácil, se você trabalha com a música, você se identificar com a capoeira. Se você trabalha no teatro, você também ter uma identificação com a gestualidade, com a força da gestualidade que é produzida durante a prática, enfim, né? Isso é mais a relação da capoeira com outras artes? Ela acaba se conectando com todas as artes, né? E eu, por exemplo, uma dessas artes que eu, por um período, eu não encontrava relação era a arquitetura, né? Mas depois, por um tempo, eu pude observar e as pessoas puderam observar que em Salvador, por exemplo, na cidade de Salvador, os telefones públicos tinham um formato do berimbau pintado pelo mestre Valdemar, o berimbau do mestre Valdemar, né? E voltando à coisa da dramatização que André Luiz Laci Lopes menciona, e é um grande amigo, uma figura muito respeitada na área de jornalismo, na área de textos não literários, porque ele documenta e contribui com registros super importantes, né? Sobre a nossa história. Em particular, ele tem um conhecimento muito amplo sobre a capoeiragem do Rio de Janeiro, e ele faz essa ligação com o drama, né? E eu acho super interessante, até porque o drama é uma arte também, a dramatização, e isso pode se observar na força da gestualidade que é produzida no momento do jogo. E isso também já era percebido por outras pessoas com capacidade de uma visão, como o nosso dramaturgo Dias Gomes, né, que já tinha essa sacação, onde já sacava isso, a gestualidade muito forte no momento do jogo, né? Ele é citado também dentro do meu livro, né? E eu utilizo as suas palavras, onde ele dizia: na capoeira, os contendores não são adversários, não lutam, fingem lutar, procuram genialmente dar a visão artística de um combate.
acima do espírito de competição, há neles todo um sentido de beleza, que muitos capoeiristas sabem produzir muito bem. Os pontos a serem destacados da Roda Livre de Capoeira do município de Duque de Caxias são seus objetivos, são vários objetivos. Um deles é devolver ao povo o que ao povo pertence, isso é, devolver a sua própria cultura. Nós temos como objetivo também desmistificar tipos de preconceito que sempre existiram dentro da prática. Então ela é aberta, ela tem a força de unir e reunir pessoas de diferentes escolas de capoeiragem e segmento, o que constitui um ato nobre de integração. A capoeira sempre foi tida como símbolo de resistência contra os equívocos da discriminação, contra tipos de injustiça social, e quando ela nasce, quando ela surge, ela surge como uma ferramenta de defesa, ela surge dentro de uma necessidade de liberdade, de se libertar, entendeu? Do autoritarismo, das condições impostas pelos europeus que colonizaram o Brasil, entendeu? E que levavam africanos em condições desumanas, né? E os mantinham escravos, né? Eram vendidos como almas humanas que eram vendidas como mercadoria, entendeu? E assim a Europa, parte da Europa, a Europa, porque existe Europa e Europa, existe países europeus que não foram colonizados, mas também que não colonizaram, mas os colonizadores se organizaram muito também, além de vender a alma humana como mercadoria, né? Se organizaram em cima do que era produzido, né? Por essas mãos, né? Que estavam em condições de escravas, né? No período, né, contextual entre todo aquele regime autoritário, regime militar autoritário, as coisas eram muito vigiadas dentro do Brasil, né? Existia, a própria música era submetida a uma espécie de censura, onde os artistas eles eram um corpo de polícia, o corpo da Polícia Federal, e o artista ele tinha que apresentar todo o repertório musical que iria ser apresentado no palco, inclusive o guarda-roupa, as roupas que iriam ser utilizadas, as falas que iriam ser trabalhadas durante o show, tudo isso, né? Tinha toda uma espécie de censura. E em outras manifestações, talvez esse vigor desse regime autoritário era até mais forte, entendeu? As manifestações que ainda não estavam na mídia e que eram marginalizadas, existia um vigor mais forte, né? E existe uma relação, talvez, entre a capoeira e o movimento tropicalista? A capoeira ela é forte. Ela cede elementos, ela cedeu elementos para todas as artes. Por isso que eu falo sobre essa conexão. Dentro do Brasil, por exemplo, o movimento tropicalista, ele utiliza a capoeira dentro dos seus trabalhos musicais, né? A exemplo de tropicalista como o Gil, que trabalhou a música Procissão, Domingo no Parque, Baden Powell, né, que já vem também do movimento da Bossa Nova, né?
Já vem, antecede ao tropicalismo e vem da bossa nova, musicou. Vinícius de Moraes compôs texto, enfim, os tropicalistas utilizaram dentro de seus trabalhos, então isso mostra muito a força da capoeira. E esse trabalho depois é devolvido, porque eu, particularmente, tive muita inspiração em cima disso, dessas músicas, de todo esse movimento. O que me inspirou foi luz inspiradora para que eu decidisse também que a capoeira faria parte da minha vida. Entendeu? Encontrei isso dentro da literatura, né? Dentro de livros como Capitães da Areia, do romancista Jorge Amado, em textos de Câmara Cascudo, em relatos como do Roberto Freire, do jornalista Roberto Freire, entendeu? Então a capoeira sempre teve essa conexão, ela sempre cedeu muito elementos, mas quando essas coisas são publicadas, são editadas, ela acaba também dando luz até para o próprio capoeirista. Eu acho que é um retorno, eu acho que eles pegam, inspiram, levam os elementos para seus trabalhos e depois esses trabalhos servem de inspiração para o capoeirista. O berimbau de Naná Vasconcelos, todo o trabalho de percussão, isso foi muito forte e ele, com certeza, deu esse retorno também. E o André Laceu cita como sendo o real sentimento da mandinga de tocar o berimbau, da mandinga do berimbau. O que eu muito concordo. A capoeira ela sempre foi perseguida, por um período teve dentro do Código Penal, o Código de 1990, e ela é desassociada do Código já na década de 30. Né? E essa desassociação, quando ela é desassociada, não foi por uma bondade, mas sim por um interesse político. Então ela sempre sofreu perseguições. No período da década de 60, no período da década de 60 e 70, no final, foi o período da desportivação da nossa sociedade, né? Principalmente a sociedade carioca, né? Porque existia uma proposta de se organizar e legalizar a capoeira como prática esportiva. E houve uma discussão dentro do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, e dentro dessa discussão foi criada uma sistematização que era fundamentada nas cores da bandeira nacional. Né? E isso, essa coisa se formalizou já em 72, né? Onde houve as apresentações das graduações, e a capoeira se agrega à Confederação de Pugilismo, né? E foi na gestão do general Eurico Andrade Neves. Né? Então foi todo um jogo de cintura, né? Para a capoeira ser, entre aspas, aceita pela ditadura militar. Então ela teve que sofrer um enquadramento, ela teve que ser enquadrada, tiveram que dar a ela um formato, e deram um formato esportivo. Né? Um sistema. Assim. Teve que ser criada uma sistematização, porque até então a capoeira ela era desenvolvida em algumas regiões de forma muito intuitiva, onde o capoeirista aprendia dentro da própria roda com o capoeirista mais experiente, sendo ele mestre ou não. E você já começava a desenvolver toda a musicalidade, a gestualidade, entendeu? Essa coisa que é citada por Dias Gomes, né? De você, pelo menos não lutar, mas fingir que luta, dar genialmente uma visão artística de um combate.
né, dentro dessa gestualidade. Eu desenvolvi a capoeira, eu acredito, até pela vocação de ser capoeirista, porque não comecei a me desenvolver dentro de uma sistematização, e sim dentro de uma maneira intuitiva, né? Onde as coisas eram passadas espontânea e cada momento o mais experiente mostrava um truque, às vezes entre gargalhadas, porque às vezes a gente entrava ali inocente, às vezes tomava uma queda e era aquelas gargalhadas, mas ali a gente aprendia, desenvolvia e mantinha alguns como referência, e a gente já buscava imitar movimentos, né, daqueles que a gente mais admirava, tinha aquela admiração. E a quem é que você admirou mais? Eu vi muitos bons capoeiristas. Eu acho que até hoje eu tenho alguns como referência. Hoje eu tenho até mesmo meus alunos como referência. Aprendo muito com eles, entendeu? Porque é uma relação aberta, é uma relação onde eu não imponho condição, posição, me mantenho como uma pessoa que orienta, que pode orientar, entendeu? Mas vejo neles toda uma capacidade, né? O que eles fazem, eu falo para eles que são mérito deles. E eu acho que eu mostrei que eles tinham capacidade, entendeu? Que eles poderiam se desenvolver. Simplesmente orientei em vários momentos, e até hoje eles me escutam, até hoje eu oriento, mostro alguma coisa, experiências que eu tive, coisas que eu experimentaram ao longo desses anos. Primeiro, essa coisa de zelador, né? Porque eu acho que mestre, na minha concepção, mestre é muito quem orienta, né? É a pessoa que orienta. E a gente não, na verdade, é uma coisa também que é muito ostentada, né, por alguns. E eu nunca fiz essa questão desse rótulo, de estar nessa posição. Eu acho que eu me manter zelando pelo que eu acredito, eu acho que já basta você ser um zelador da sua cultura, ser um dos zeladores da sua cultura, né? Então, quando eu me posiciono dessa forma, acabo fazendo também com que as pessoas me vejam dessa forma, como um zelador de cultura, e não como mestre, sim como uma figura que se propõe a ser amigo daquelas pessoas que realmente querem me aceitar como tal, né? Hoje eu friso, deixo bem frisado isso, que em momentos de que eu posso fazer representação, eu venho buscando representar não somente a capoeiragem, mas também todo um círculo de camaradagem, onde venho colecionando bons anéis. A capoeira é arte em vários sentidos, né? Uns falam que é a arte de fazer amigo, eu concordo, porque ela tem o elemento social muito forte, mas também a arte do autoencontro, onde as pessoas dentro dela começam a perceber as suas aptidões e começam a partir daí, né, sacarem que podem atuar dentro de um teatro com a música. Muitos iniciaram na capoeira e se tornaram músicos, principalmente na área de percussão. As pessoas começaram a perceber que tinham capacidade para cantar, alguns foram para os palcos, né? Outros começaram a compor. Eu, por exemplo, dentre algumas coisas que faço, hoje eu utilizo até como terapia, que é a escrita, né? Eu acho que meus escritos hoje também servem de terapia, porque isso me dá muito prazer. Trabalho com memória, entendeu? Então tudo isso a gente começa a perceber a partir da prática da capoeira, a partir da decisão que a gente toma, que ela vai fazer parte da vida de cada um de nós.
Olha, até poucas décadas atrás, o capoeirista era visto como um malandro, numa concepção ruim da palavra. Né? E ela também sofre mutações. Eu acho que a principal mudança, né, a principal mudança foi o respeito que se adquiriu. Hoje, quem pratica a capoeira é visto como cidadão de respeito, e não mais como malandro. Agora, é importante frisar que toda essa discriminação existente, ela só perdeu força quando a capoeira sai do Brasil, quando ela rompe fronteiras. Então, quando ela é desenvolvida no exterior do Brasil, então ela começa a ser aceita. Então, eu acho que a aceitação dela fora do Brasil também contribuiu muito para que ela fosse respeitada dentro da nação, dentro do seu país. Hoje já pode ser visto dentro do município de Caxias, de Belford Roxo, locais onde eu trabalho, que faço trabalho, esse trabalho que eu faço sociocultural, as coisas que já podem ser vistas são o respeito que as pessoas que estão comigo acreditando no meu trabalho adquiriram dentro de suas comunidades, entendeu? Hoje esses garotos já são admirados, já existe por parte de suas comunidades uma consideração, entendeu? Um carinho, até um carinho muito forte, né? Que eles conquistaram, né? Se mantendo dentro da prática. Primeiro, eu não imaginava que a capoeira chegasse a locais aonde chegou. Até porque no período onde ela era muito discriminada, a ideia de quem estava dentro de um contexto formal, como nós na época, né, mantendo a capoeira viva e aberta ao público e aos capoeiristas que sabem respeitar uma tradição, que a gente poderia cumprir uma pena de tempo de prisão. E era essa ideia que as pessoas que estavam dentro desse contexto de desportivação, né, que nós éramos pessoas que nós não tínhamos futuro. Eles comentavam, não tem futuro. O futuro deles é cadeia, o cemitério. Né? Mas com o tempo a gente acabou provando justamente o contrário. Né? Hoje, pessoas que estavam ali ao meu lado, em períodos diferentes, né? Vivendo momentos da roda livre, estão disseminando os frutos da capoeira dentro e fora do país. Né? E isso é uma conquista, não só para os capoeiristas da roda, mas também para o próprio país. Né? Então, isso foi muito importante, essa aceitação também de pessoas não brasileiras é importante, deu força até para a redução dessa discriminação, né? Que existia dentro do país. Já na década de 70, alguns capoeiristas de roda começam a alçar voo para outras capitais e países, em shows como o Oba Oba, né? O primeiro a alçar voos foi o Borracha Linguinha, o Cobrinha saiu também, já em 84, levado pelo Gelon Vieira, e Beisola, que estava sempre conosco, PQD, saiu uma galera. Eu, por exemplo, nesse período não saí, até porque foi um período, já em 87, onde nasceu o meu primeiro filho, e eu optei por ficar, né? Iria fazer um teste para poder também viajar. Mas fiz a minha primeira viagem em 2000, já bem, bastante tempo depois, quando eu fui para os Estados Unidos. Passei por Washington DC, depois, em 2003, fiz uma turnê na Europa entre a França, a Alemanha, Holanda, entre esses países, França, Holanda, Alemanha. E daí segui, fiz outras viagens em outros países, outros continentes, né?
Hoje eu acredito ter passado por 20 países europeus. No Oriente Médio conhecia Israel, na Ásia, Timor-Leste, Japão, Malásia, Indonésia. Depois que eu visitei todos esses países, os Estados Unidos, os Estados Unidos já me surpreendeu, né? Em 2000, quando eu estive nos Estados Unidos, até porque lá eu vi assim, um trabalho muito sério, né? Quando eu estive no 6º Festival Internacional da Capoeira Angola, e vi assim, um nível técnico muito alto. Um país também que me surpreendeu muito, né, foi Israel, né? Foi um país assim que me surpreendeu pela qualidade dos capoeiristas, pela qualidade musical, pela qualidade do gesto, os capoeiristas dentro da linha de show, entendeu? Outros países também me surpreenderam muito, não só na questão da capoeira, mas na questão também de seus hábitos. Eu, por exemplo, me surpreendi muito quando fui à Itália, né? Aí eu vi, assim, eu me senti muito em casa pela a recepção do italiano. Eu acho que na Europa eu vejo os italianos assim, com costumes muito parecidos com os brasileiros, a forma receptiva, aquela coisa de falar alto, estar sempre alegre, entendeu? As brincadeiras, a descontração. E me senti muito bem na Itália, como também me senti bem em vários outros países. Às vezes a gente não cita e as pessoas ficam meio chateadas com a gente, né? Mas eu falo da Itália, falo da Finlândia também. É um país onde eu acho assim, as pessoas muito organizadas, um país de pessoas educadas, um país onde eles são capazes de ouvir você por horas, ter a paciência, um país assim de paciência, que você fala o tempo todo e eles escutam e levam em consideração tudo que está sendo falado e buscam um aprendizado naquilo que você está falando. E depois eu conversei também com alguns finlandeses e buscando saber também um pouquinho do histórico do país. E foi me passado que foi um país que não foi colonizador, mas sim um país que foi colonizado pela Suécia e pela Rússia. Os países brigaram para tomar a Finlândia. Então eu acho que esse fato deles não serem colonizadores, eu acho que desenvolveu uma não arrogância, desenvolveu essa coisa de ouvir, de querer aprender, porque alguns países, né, eu acho que alguns países colonizadores, eu acho que eles trazem um pouquinho, porque é um karma, traz um pouquinho a arrogância, né? E já cria uma opinião formada. Então, e aquele orgulho de achar que a civilização do mundo muito deve a eles, por eles terem muito colonizado, né? Então a gente percebe isso, às vezes a gente começa a falar até mesmo sobre a nossa cultura e eles falam assim, não precisa falar, eu já sei, eu tive no Brasil, eu vi, né? Então eu acho que a gente vê que isso é um karma, uma coisa que vem lá de trás, né? E as pessoas se orgulham de ter colonizado, de um dia ter vendido alma humana como mercadoria, entendeu? De ter se organizado com o que era produzido por essas mãos, né? Por ter exterminado, por exemplo, na América, no Brasil, aonde o movimento de escravos foi maior, e todo mundo sabe do extermínio dos índios, uma terra de índios, a América é uma terra de índios, e no Brasil quase não se vê índio, é um desafio você, por exemplo, em cidades grandes, você andar dentro de uma cidade grande
encontrar um índio, é um desafio, entendeu? A não ser regiões que não foram nesse período muito explorada, como é a parte do norte, a Amazônia, Mato Grosso. Para aquelas regiões ainda se encontram, mas se tivesse sido explorado também não teria índios nessa região. Eu vejo a relação da capoeira com o candomblé, até porque quando essa semente que eu falo, quando a capoeira vem como uma semente no navio, o candomblé já vem como manifestação. Então essas pessoas que tinham anseio de liberdade, ansiavam a liberdade, tinham suas crenças, tinham seus rituais religiosos. E esses rituais eram rituais do candomblé. Hoje as pessoas tentam ligar a capoeira a essas crenças, né? Que perdeu um pouco a ligação. Essa ligação é muito no início, né? Hoje eu costumo falar que a capoeira não é uma religião, né? E sim uma prática profana. Mas o capoeirista é religioso. Eu acho que o capoeirista ele se vale do que crer, entendeu? Hoje o capoeirista ele pode ser evangélico, como muitos, por exemplo, o mestre João Pequeno era evangélico, o mestre Celso da Rainha é evangélico, a maioria são católicos, entendeu? Outros são budistas. Então a capoeira não é uma religião, e sim se assemelha a uma cultura onde aceita pessoas diferentes, nacionalidade, de diferentes razões sociais, entendeu? Então ela está aberta, ela se assemelha a uma grande cultura, né? Onde pode unir pessoas com visões diferentes de mundo, de política. Ela é muito forte, é uma associação, tem essa permissão natural de estar associando pessoas, né? A razão com que o início dessa associação, da associação da capoeira com o samba, é a mesma razão da capoeira com o candomblé, né? Quando vem a capoeira como uma semente no porão desse navio, juntada a fezes de gestações, a maus tratos, uma viagem que não pode se classificar porque não era nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, né? E o que acontecia no Holocausto, porque é demais sabido que muitos foram atirados no mar, né? E quando paravam em Cabo Verde, era para poder selecionar, era considerado um ponto de engorda, onde iriam separar aqueles africanos que estavam em condições, estavam em melhores condições para poder negociar com a América, né? Onde, principalmente a América do Sul, onde houve um movimento maior, né, esse trânsito maior de escravos. E a batucada já vem. Então a associação é porque quando vem, já vem várias manifestações africanas, que era as danças, as batucadas. E eu acho que dentro dessas batucadas, essas batucadas elas vão sofrendo mutações e eles vão chegando no samba. E o samba ele é desenvolvido em várias regiões, então são várias vertentes, acabam ganhando várias vertentes, são várias direções, né, do samba. Hoje a gente não consegue enumerar essas direções, essas vertentes, né? E a capoeira também, a capoeira e o samba, ela começa a ter uma relação até pela própria convergência, porque o samba, no período que a capoeira se desenvolve, o samba também se desenvolve, tem um movimento de convergência muito forte entre os artistas do samba e os artistas da capoeiragem. E quando essa coisa é desenvolvida no Brasil, do samba, né? do samba como desfile nas passarelas, né? Teve um período no Rio de Janeiro que foi na Praça 11, então a gente já começa a ver essa ligação, porque
os mestres-sala, né? Que é a figura que está contracenando com a porta-bandeira que leva ao estandarte, ele, para proteger a honra das escolas, ele é um navalhista, ele já tem uma habilidade com a navalha, e ele faz aqueles movimentos circulares e são capoeiristas, entendeu? Eram pessoas que tinham habilidade também com a arte de jogar capoeira. Então, a gente vê várias relações em vários contextos, em vários momentos. A capoeira, ela era marginalizada, ela foi marginalizada por muito tempo, entendeu? Então, eu acho que a visão das pessoas que discriminavam a capoeira era que uma pessoa de família, uma pessoa de bem, ela não deveria decidir que a capoeira iria fazer parte da sua vida, né? Era muito discriminada. E para a mulher era ainda mais difícil, porque era considerada coisa de homem e coisa de homem marginal, né? E a mulher, com certeza, se tivesse associado àquele grupo, ela seria vista como uma prostituta, como uma mulher vulgar, estaria se vulgarizando, né? E eu acho que ninguém queria, né? Então, quando a capoeira vem aqui para fora, eu acho que esse movimento, esse trânsito da mulher dentro da cultura, ele começa a se fortalecer, e isso fortalece também para o Brasil. Esse corpo feminino também está inserido dentro da capoeira. Isso contribuiu muito, entendeu? Alguns países que eu visitei, eu vi muito mais a participação de mulheres dentro das rodas do que de homens.